Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Horas e 3 minutos, 12:03, uma excelente tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste, quarta-feira, 25 de março de 2026. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa, traz a sua denúncia, a sua reclamação no nosso telefone, nosso WhatsApp, que é o 7734441043, e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou também pelo nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, conta com a apresentação do Luiz Brito e também do Luciano Santos. Diga, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uma excelente tarde para todo mundo de quarta-feira. Estamos aqui nesta quartona, em meio de semana, para deixar você bem informado aqui no nosso Portal Sudoeste Notícias. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Municípios da região sudoeste da Bahia e parte da Chapada Diamantina registram nesta quarta-feira sol com algumas nuvens, possibilidade de chuva passageira. À noite, muitas nuvens com o tempo seguindo firme aí, né? A temperatura mínima fica entre 20 e máxima de 26 graus, com volume aguardado de 8 milímetros. Informações aí do Instituto Clima Tempo. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando, agradecendo sempre a sua companhia, a sintonia e a audiência. Um excelente almoço para você que está aí do outro lado, acompanhando a nossa programação neste momento. Você que está no carro, você que está no trabalho, você que está almoçando, está em casa, está no descanso do celular, um bom almoço para você. A gente agradece a companhia. Você que está pelo nosso site radioportalsudoeste.com.br, está pelo nosso aplicativo ou no nosso sinal aí 104.3 para todo o sudoeste da Bahia, Chapada Diamantina e também Bacia do Paramirim. Luciano Santos, meu amigo, tudo bem? Tudo bom, maravilha, graças a Deus. Hoje será que chove? Rapaz, tá bastante nublado aqui, muitas nuvens carregadas. Capital do minério, Brumado, de ontem pra cá, aliás, desde o fim de semana, muito agitado, né? Muito movimentado. Hoje pela manhã estive acompanhando aí os cuidadores. Agora, no meio da manhã, acabei de chegar do Conjunto Penal. Temos aí uma série de entrevistas hoje pra gente exibir aqui e sem contar outras entrevistas que ainda vão surgir. Prontinho, exatamente. Fica a seu critério e a hora que você quiser, a gente começa aqui rodar também as nossas entrevistas. Muito bem. Ainda nós estamos editando aí das que chegaram. Pronto, maravilha. Bom, vamos começando então as nossas pautas, gente. Como a gente estava falando, né? Brumado, agitado aí do fim de semana pra cá, né? Muita coisa acontecendo, né? Enfim, e a gente vai começar a falar, então, portanto, lá do município, né? Teve aí prisões, teve apreensões, teve também aí situações de crimes ou tentativa de crimes, enfim, diversas outras coisas, né? Tentativas de homicídio e por aí vai. A gente vai estar falando tudo isso muito mais a partir de agora e também de outras cidades da nossa região. Olha, ação rápida da PM resulta na prisão de autor de furto na zona rural de Brumado. A Polícia Militar prendeu na manhã de terça-feira 24 um homem acusado de furtar uma bicicleta em uma propriedade rural no município de Brumado. A ação foi realizada por uma guarnição do 24º Batalhão por volta das 10 horas, após denúncia de uma moradora da fazenda Lagoa do Arroz. Ela informou que um homem invadiu o quintal de sua residência enquanto estava sozinha, gerando preocupação e medo. Com as informações, os policiais iniciaram diligências na região e foram informados de que o suspeito havia deixado o local conduzindo a bicicleta, seguindo por estradas da zona rural. Durante as buscas, o homem foi localizado com a bicicleta de cor laranja. Ao ser abordado, ele admitiu ter furtado o objeto de uma residência nas proximidades. O proprietário do veículo foi identificado e apresentou imagens de monitoramento que confirmaram o crime. Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Territorial de Brumado, juntamente com a bicicleta recuperada e o material comprobatório, ou seja, deverá responder aí por furto, né? O furto. Isso na zona rural de Brumado, portanto aí na Lagoa do Arroz, tá bom, gente? Isso aí, né?
Muito bem, agora 12h07, meio-dia e 7, paciente denuncia negligência em transporte de saúde após acidente em Dom Basílio. Um relato de possível negligência no transporte de pacientes tem repercutido aí na comunidade de Várzea Funda, em Dom Basílio. De acordo com o site L12, um homem de 34 anos afirma ter enfrentado condições inadequadas após sofrer um acidente de moto e precisar de atendimento fora do município. Segundo o denunciante, ele foi levado para Salvador em uma viagem de aproximadamente 12 horas, realizada no início de março, em um veículo que transportava várias pessoas ao mesmo tempo. O paciente relata que, mesmo com lesões graves, precisou permanecer sentado durante todo o trajeto, o que teria agravado seu estado de saúde. Ainda de acordo com o relato, não havia acompanhamento técnico adequado durante o transporte. Após a chegada à capital, ele teria sido informado por profissionais de saúde que o esforço durante a viagem contribuiu para complicações no quadro clínico. Depois da cirurgia, o paciente afirma que solicitou o retorno ao município de origem, mas não obteve apoio da Secretaria Municipal de Saúde. Diante da negativa, ele precisou buscar ajuda de outro município para conseguir voltar para casa. O caso levanta questionamentos sobre a estrutura e os protocolos adotados no transporte de pacientes. Até o momento, não há confirmação oficial sobre as irregularidades e a situação segue baseada no relato do paciente. A Secretaria de Saúde de Dom Basílio foi procurada, mas não se manifestou até a atualização desta. Rapaz, então tá aí, né? A pasta municipal de saúde foi procurada e não se manifestou até a última atualização desta matéria, né? É o que a gente tem aqui, né? Agora sim, a denúncia é grave, hein? Outro dia aí, eu não vou aqui citar qual foi a fonte de imprensa, teve também uma denúncia de uma possível situação de negligência médica contra uma criança, né? Num posto de saúde do município, que também não teve posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Então, assim, já é o segundo caso e me assusta e me preocupa a pasta, né? O pessoal da Secretaria de Saúde aí não emitiu uma nota com relação a essa situação. A toda essa situação, porque ocorreu, como ocorreu, se realmente ocorreu ou não, negar ou confirmar os fatos, né? E caso de confirmação justificativa plausível para os moradores, então assusta um pouco essa questão de não emitir uma nota, de não se posicionar, porque o pessoal procurou a imprensa, né? Fez a denúncia, nos dois casos, no caso da criança foram os pais, se eu não estou enganado, e no caso desse paciente aí, o próprio paciente trazendo essa denúncia, o próprio paciente. Então tá aí, né? Situação bem complicada e lamentável também. Vamos aguardar aí, caso emita uma nota, a gente vai trazer aqui dentro do nosso jornalismo, dentro da nossa programação. Muito bem, gente, olha, agora 12h11, vamos trazer aqui mais informações falando o seguinte: ação conjunta prende homem com mandado de descumprimento de medida protetiva, né? Melhor dizendo, prende homem com mandado por descumprimento de medida protetiva em Tenhaçu. Um homem foi preso na manhã de terça-feira 24 no bairro Jurema, em Tenhaçu, durante uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. A ação foi realizada por equipes do 24º Batalhão de Polícia Militar e da Polícia Civil, após identificação de um mandado de prisão preventiva em aberto contra o suspeito, expedido pelo Tribunal de Justiça da Bahia por descumprimento de medida protetiva com base na Lei Maria da Penha. Por volta das 9h55, a guarnição foi acionada para prestar apoio ao delegado plantonista, iniciando as diligências para a localização do homem. Com o endereço em mãos, os policiais se deslocaram até o imóvel indicado. No local, o suspeito foi encontrado e teve mandado de prisão lido, ele sendo detido aí sem oferecer resistência. Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia Territorial de Brumado, onde permanece à disposição da Justiça. Isso porque quebrou então a medida protetiva, né? Quebrou a medida protetiva. Rapaz, muitas situações, muitas ações aí da polícia acontecendo na nossa região, né? E a gente vai agora a Aracatu, hein? Polícia Militar cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Aracatu. Um idoso de 62 anos foi preso na manhã desta terça-feira no município de Aracatu, em cumprimento aí a um mandado de prisão por estupro de vulnerável. A ação foi realizada por policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar, após informações repassadas pelo setor de inteligência sobre a existência de um mandado em aberto contra o suspeito. O documento foi expedido pela primeira vara criminal e júri de execuções penais da comarca de Brumado, vinculada ao Tribunal de Justiça da Bahia. Com base nas informações, a guarnição iniciou diligências na área central da cidade e conseguiu localizar o homem. Após a abordagem e a verificação dos dados, foi confirmada aí a identidade do suspeito, sendo dado voz de prisão. O idoso foi conduzido à Delegacia Territorial de Brumado, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.
Muito bem, isso aí, portanto, lá em Aracatu, né? A gente vai seguir aqui agora, voltando a falar de Brumado, né? Capital do minério aí agitada nos últimos dias. E a gente tem informação seguinte, né? Homem é detido com droga e motocicleta adulterada. O homem foi detido aí na manhã de terça-feira 24 durante uma ação da Polícia Militar no bairro São Jorge, em Brumado, após ser flagrado com droga e conduzindo uma motocicleta com sinais de adulteração. A ocorrência foi registrada por volta das 9 horas, quando uma guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional Seto, do 24º Batalhão, realizava rondas na localidade e identificou uma irregularidade na placa do veículo, que apresentava uma caractere a menos do que o permitido pela legislação. Diante das suspeitas, os policiais realizaram a abordagem. Durante a vistoria, constataram que o motor da motocicleta estava com a numeração suprimida, além de apresentar indícios de adulteração no chassi. Na busca pessoal também foi encontrada com o condutor uma porção, portanto, de substância análoga à maconha já fracionada. O suspeito foi conduzido juntamente com a motocicleta e o material apreendido para a Delegacia Territorial de Brumado, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais cabíveis adotadas. Então tá aí, né? Esse veículo apreendido, portanto, em Brumado, e junto com o responsável também, esses entorpecentes. Muito bem, vamos seguir aqui com a nossa pauta. Olha, soldado da PM é homenageada durante a sessão do Março Mulher em Brumado, hein, viu, gente? Uma policial militar do 24º Batalhão de Polícia Militar foi homenageada na noite desta segunda-feira durante a sessão solene realizada na Câmara de Vereadores de Brumado, em reconhecimento aí à atuação na segurança pública do município. A soldado Daiane recebeu a homenagem em meio às atividades do projeto Março Mulher, que destaca a importância da valorização feminina e também do fortalecimento de políticas voltadas às mulheres. A iniciativa está em sua segunda edição na cidade. Durante a solenidade, a policial foi reconhecida pelo compromisso com o serviço público e pela dedicação no atendimento à população, sendo apontada como exemplo de profissionalismo e responsabilidade. O evento reuniu autoridades e membros da comunidade, reforçando o papel das mulheres que contribuem diariamente para o desenvolvimento da segurança de Brumado. Mais uma PM, né? Homenageada aí na região, então tá aí, né? Ou seja, que na Bahia a gente chama de Perfém, né? Perfém, é? É Perfém, na Bahia chama-se de Perfém. Entendi. Legal, viu? Muito bacana, então tá aí, né? Segunda-feira, dia 23, né? E ainda em Brumado, rapaz, que foi isso aí, Luciano? Ontem à noite, rapaz? Rapaz, a situação complicada, voltou essa situação de homicídios aqui, né? Relacionados tentativa aí. Também, né? A tentativa de homicídio. Nesse caso aí foi uma tentativa, né? Exatamente. Olha, gente, ataque a tiros em bar deixa homem ferido no bairro Novo Brumado. Um ataque a tiros foi registrado na noite desta terça-feira 24 em um bar localizado na rua Padre Anchieta, no bairro Novo Brumado, aí na cidade de Brumado. A ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança e causou apreensão entre moradores da região. De acordo aí com as imagens, né, um homem estava sentado na calçada do estabelecimento quando um carro de cor vermelha se aproximou. Em seguida, ocupantes do veículo efetuaram diversos disparos em direção à vítima, que acabou sendo atingida. Após o ataque, os suspeitos fugiram rapidamente do local e tomaram aí destino ignorado. Até o momento não há informações oficiais sobre o estado de saúde do homem baleado, nem sobre sua identidade. A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes, que devem analisar as imagens de segurança e colher depoimento para tentar identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do atentado. Então, mais uma tentativa de homicídio sendo registrada em Brumado, e até o momento não se sabe quem é essa vítima, sobre o seu estado de saúde, né, Luciano? Apenas aí realmente o que as imagens registraram, né? Isso, nós não temos nenhuma informação ainda oficial, né, por parte da Polícia Civil ou Militar sobre este ataque que ocorreu ontem, mas as imagens mostram aí, né, esse ataque, né, um carro vermelho para em frente a um bar e começa a atirar contra um jovem, né, e esse jovem tentou fugir do local, foi atingido, mas a gente também não sabe nem o estado de saúde dele, né, não tem informações sobre o seu estado de saúde. Então tá aí, né, situação bem complicada, aguardar aí então essas investigações da Polícia Civil, que acredito eu já devem estar em andamento, né? Até porque as próprias imagens devem ajudar aí a polícia a elucidar realmente essa situação, né?
Olha, 12h16, Ministério Público da Bahia ajuiza ação contra o município de Barra do Mendes para garantir implementação de políticas públicas de cultura. O Ministério Público do Estado da Bahia ajuizou ação civil pública contra o município de Barra do Mendes para assegurar a implementação de políticas públicas voltadas à promoção e proteção da cultura local. Segundo o promotor de justiça Romeu Gonçalves Coelho Filho, autor da ação, a medida foi adotada após a constatação de que o município não possui sistema municipal de cultura estruturado, apesar da existência de legislação específica. De acordo com o promotor de justiça, durante a realização das ações da 47ª etapa na região de Irecê, que inclui o município de Barra do Mendes, foi aplicado aí um questionário, né, e coletas de informações oficiais sobre a política municipal de cultura na cidade. Na ocasião, foram identificados que não há plano municipal de cultura instituído por lei. O Fundo Municipal de Cultura não está em funcionamento, não foram realizadas conferências municipais de cultura nos últimos 5 anos e inexistem ações estruturadas de educação patrimonial. Na ação do MP, requer a concessão de tutela de urgência para obrigar o município a adotar medidas como a criação do grupo de trabalho para a elaboração do Plano Municipal de Cultura, a realização de conferência municipal, a implementação do Fundo Municipal de Cultura e a estruturação de programas de educação patrimonial. Além disso, o MP da Bahia requer que o município regularize a atuação do Conselho Municipal de Cultura, atualize o inventário de bens culturais e comprove a adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Segundo o promotor de justiça, a omissão do município compromete a gestão democrática da cultura, impede o acesso a recursos públicos e dificulta a preservação do patrimônio cultural, configurando violação dos direitos assegurados pela Constituição Federal. Agora, cara, um município sem cultura, imagine o futuro dessa cidade. Pelo amor de Deus. Não dá pra entender, né? É difícil de você entender. Agora pode ver que não falta recurso pra nada, né? Só pra isso aí, realmente, né? Só pra isso aí, pra saúde, pra educação, pro básico, né? Pode ver que festa tá pra tudo quanto é lado, né? Porque aqui, quando a gente fala de cultura, certamente pelo Ministério Público mover uma ação, a gente tá falando de cultura mesmo, né? A gente tá falando de outras coisas, de ações, né? Enfim, por aí vai, né? Inclusive repasses, entre outras coisas e tal, o pessoal aí de outros programas culturais, como Termo de Reis e tal, e por aí vai, não só de festa, né? Porque festa certamente não falta. Para o Ministério Público entrar no meio, deve ser ações mais importantes aí, né? É brincadeira? É difícil, viu? É difícil. Boa tarde, Luiz Brito. Aqui no Amazilo, estão botando no alfabeto para trabalhar na prefeitura. Eu dei um talão de água atrasado, dei um talão desse mês passou agora, chegou hoje avisando aqui que vai cortar minha água. Se eles cortar minha água, eu vou lá no Ministério Público da denúncia deles. Estou botando uma favela trabalhar que não sabe nem tirar a leitura, que não é concursado. Eles estão pensando que eu sou algum otário, mas o otário que está mandando as contas para mim, que eu já paguei, está aqui comprovando na minha mão. Tá na bronca, hein? Mas em Guarapari botaram, no tempo de Robert Hall, botaram, o promotor deu uma chamada dele, multou eu não sei quantos R$1.000. Tem que fazer isso mesmo, pra quem não sabe trabalhar, mandar conta pros outros. Que os outros não estão devendo, eles mandaram, tô devendo. Um talão atrasado, ele chegou hoje. Aí veio a carta vindo de corpo. Então, se eles cortarem minha área aqui, eu vou olhar todo o talão, vou baixar no Ministério Público, o já tá pago, só devo o B fevereiro agora. Que passou. Aí eu vou levar ele no Ministério Público, ver com quantos pau faz uma arapuca. Se você já pagou. Pessoal, obrigado, momento. Se você já pagou e tá cobrando, claro, né? Recorra ao Ministério Público, recorra à Justiça. Aí tem alguma coisa errada, com certeza, né? Tem aqui o seguinte, boa tarde, Luiz, Luciano, essas são 3 das poças d'água que eu já falei ontem na estrada de Guatemi até Ponte do Rio São João. Veja a profundidade dessas poças, né? Como que pode passar um carro pequeno. Aqui não estão fazendo política nem A nem B, né? Só precisa arrumar. Joga cascalho pra quando chover não ficar desse jeito, né? Muito obrigado, diz aí, né? Rapaz, tá complicado mesmo, viu? Mandou aí inclusive o vídeo, eu te falo a verdade, é muita água na estrada, viu? No trecho, então tá aí, né? Espero que sejam tomadas as devidas providências. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui, né? O nosso WhatsApp, o que a gente tem aqui de reclamação, de denúncia, nós temos o seguinte, boa tarde, Luiz, Luciano, queria expressar aí minha insatisfação com a forma, né? Com a forma como que a saúde é tratada em nossa cidade. É lamentável ver que em abril haverá bandas em Dom Basílio, né? E o dinheiro público será utilizado para isso, enquanto na central de marcação exames importantes estão parados há mais de um ano.
aguardando resposta. Acho que a saúde deveria ser tratada com mais prioridade e respeito. É revoltante ver que quando o assunto é festa, dinheiro nunca falta, né? Mas quando se trata de saúde, a situação é outra. Queria saber por que isso acontece, porque a saúde é sempre deixada de lado, hein? Os vereadores não fazem nada para mudar essa situação. Peço que algo seja feito para priorizar a saúde e garantir que os recursos sejam utilizados de forma mais eficiente. Eu quero lembrar que toda quarta-feira tem a sessão da Câmara, né? Será que vocês aparecem lá para poder cobrar? Muito bem. Gostaria de saber isso aí também. Toda quarta-feira à tarde tem a sessão da Câmara. Será que vocês aparecem para poder cobrar? O povo tem que buscar pelos seus direitos. Né? Detalhe, Dom Basílio, 7 vereadores, todos de situação, viu? Todos de brincadeira. No meio de 9. Então já fica aí o detalhe para vocês. Se não cobra, é porque realmente não tem compromisso com vocês. Tem com o prefeito e não com a população. Essa é que é a questão. Vamos lá, diga aí, Luciano. Muito bem, 12h48, 12h48, nós estamos agora nos estúdios da Rádio Portal Sudoeste com o diretor da Alcib, o Genivaldo. Boa tarde, Genivaldo, seja bem-vindo aqui ao nosso Portal Sudoeste Notícias. Boa tarde, Luciano, boa tarde, Luiz, é um prazer poder estar aqui com vocês nessa segunda edição do programa. Genivaldo, a Alcib, né? Ela sempre vem aí investigando diversas demandas, né? Não só em Brumado, mas também em boa parte das cidades aqui da nossa região sudoeste e aqui no estado da Bahia. E boa parte das denúncias que chegam à Alcib, que a Alcib investiga e também faz essa denúncia aos órgãos competentes, a maioria, né, dessas demandas, elas são resolvidas, né? O Ministério Público às vezes manda abrir uma nova licitação, às vezes manda devolver um dinheiro que é do poder público, enfim. E nós temos aí agora uma denúncia grave que a Alcib está investigando, que é, né, uma possível farra dos combustíveis na cidade de Brumado. Explica pra gente. Bom, Luciano, como você colocou muito bem, a maior parte das denúncias da Alcib tem resultado. Eu falo isso porque tem gente que fica questionando que a Alcib só faz denunciar e não dá em nada. Dá sim. Brumado, por exemplo, só a título de comparação, a gente fez uma denúncia sobre um gasto absurdo com ambulância levando o paciente para Conquista e outras cidades e a quilometragem adulterada. Então, com essa denúncia, a empresa que fazia o transporte foi obrigada a devolver R$90 mil, voltou para os cofres públicos. Teve outras situações que terminou em ação de improbidade administrativa. O ex-prefeito então não foi punido porque fez um acordo lá na justiça, ou seja, teve várias situações que teve resultado. TCM já aplicou várias multas e assim por diante. Já teve casos de nepotismo, pessoas que foram desoneradas, então tem resultado sim. Esse caso específico, nós recebemos a denúncia, tá? Não estamos afirmando em momento nenhum que tem algo errado, porque ainda está em investigação. Então por que a gente chamou a nossa atenção? Porque foi uma diferença gritante, né? Por exemplo, falaram pra gente que tá tendo esse exagero. Nós fomos, acionamos o TCM, pegamos o relatório de consumo, né? Fomos e comparamos. Então, 2024, o consumo total em Brumado, na gestão passada, foi de R$347.089,65. Beleza. Quando fomos pegar o relatório de gasto de 2025, aí chegamos a uma cifra assustadora, pô. R$1.413.892,32, mais de 400% de aumento. É assustador, mas significa que tem algo errado? Não sabemos. Se tiver, vamos denunciar. Tanto é que nós vamos analisar esse gasto carro por carro, placa por placa. Porque pra você ter uma ideia, a diferença de combustível gasolina entre 2024 e 2025 foi de 300%. Então o gasto de gasolina estava 106.298,57 no ano de 2024. Quando fomos comparar 2025, R$311.110, ou seja, triplicou. Então, a gente vai verificar direitinho esse gasto. Se tiver justificativa, Luciano, nós vamos também fazer uma matéria dizendo que, olha, tá tudo ok, certo? Não vamos ser irresponsáveis de denunciar coisas sem prova.
Mas se encontrarmos alguma irregularidade, alguma falha, algum desvio, vamos denunciar sim no Ministério Público Federal, na Polícia Federal, em qualquer órgão competente. Então essa é a posição da Alcibe. Genivaldo, nós temos aí empresas que foram contratadas para o transporte, né? Sim. Tem aí até uma empresa que foi contratada para transportar, não sei se é pacientes mas foi contratada. Sim. Temos também um veículo do gestor que é alugado, né? Ele Sim. é aluguel. Então, assim, justifica essa quantidade de combustível? Esse é que é o ponto. Nós vamos analisar de forma consciente, responsável, analisar cada um desses veículos que nós temos a relação de todo esse consumo por placa. Então nós vamos identificar qual que está gastando mais, ver qual é a quilometragem que ele provavelmente rodou, porque, por exemplo, se é um veículo que leva paciente para Salvador, ok, a gente sabe a distância para Salvador, a gente sabe quantas viagens foram feitas, porque tudo isso tem que estar em relatório e a gente tem acesso. Então a gente vai fazer os cálculos, se bater, perfeito. Mas se tiver uma distorção, aí tiver indício de que está tendo superfaturamento, aí a gente vai denunciar. Então vamos ter essa responsabilidade. Não pense que a Alcibe é uma entidade irresponsável, porque a gente não vai ter, não vamos dar esse prazer para quem acha que a gente é irresponsável. Nós vamos verificar criteriosamente, com toda a cautela de praxe. E além disso que você falou, Luciano, tem também a questão dos veículos que são contratados por empresa terceirizada para prestar o serviço e que no contrato inclui o gasto de combustível, né? Ué. Então a gente tem que verificar tudo, né? Antes de afirmar. Eu tô te falando porque às vezes a matéria saiu aí que a Alcibe está investigando nos grupos, aí fica um bando de besta dizendo, é porque chegou mais carro, consertou carro, aí porque consertou muita estrada. Pode ser, mas pode não ser. Aí a gente vai analisar se realmente houve um aumento na frota, se realmente houve a limpeza dessas estradas, a guarda, com máquina do município e que justifica o gasto, tudo bem. Mas e as empresas que são contratadas para fazer esse serviço terceirizado, que é responsável pelo combustível, né? Pelo que me consta até o momento, são 2 ou 3 máquinas que o município tem. A gente vai conferir realmente se é isso. Vamos ver qual é o consumo de cada uma, quantas viagens ou quantas quilometragens mais ou menos por dia eles rodam, pra gente ter uma média. Meu amigo, uma coisa te garanto, a matemática ela é exata. Não dá para brincar com a matemática. Matemática é exata. Então nós vamos trabalhar com dados concretos, informações reais. Luiz. Genivaldo, primeiramente agradecer aqui a sua participação dentro do nosso portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Essa questão aí dos combustíveis realmente merece uma atenção, e eu gostaria de saber de você o seguinte, comentar com você o seguinte, né, que essa questão aí dos valores que você disse que quase triplicou, nessa altura do campeonato não dá nem para entender muito, porque se você for olhar, o combustível aumentou aí de forma brutal, realmente assim, de forma gigantesca, de mais ou menos uns 20 dias para cá, né? Que foi isso, aí, que foi justamente por conta alguns, né? A desculpa, guerra, né? A desculpa do mercado é a guerra. Isso. Lembrando que o próprio governo federal não acredita que seja pela guerra, porque eles entendem que a quantidade, os lotes de combustível disponíveis aí nas refinarias e até mesmo aí no mercado interno brasileiro não teria ainda para poder refletir, ou seja, o pessoal está entendendo aí como oportunismo essa situação. Mas eu acredito nisso. Exatamente. Mas digamos que as prefeituras tenham comprado esse combustível e tal um pouco mais caro, mas isso aí foi de 20 dias para cá. Onde na verdade você citou aí já há um bom tempo, inclusive desde 2025, né? A denúncia é referente a 2025. Exatamente. O preço era outro. Exatamente. Então tá aí. Ô, Genivaldo, como que tá essa questão do trabalho da Alcibe hoje? Com relação também, eu gostaria de perguntar para você, não só relação ao Brumado, mas com outros municípios da Bahia, que eu tenho certeza que também tem denúncia de outros municípios, e como que tá essa questão aí dos trabalhos sendo realizados? Tem alguma, além da sua própria auditoria, né? A Alcibe hoje trabalha com a sua própria auditoria interna, entre outras coisas, tem também tem tido a ajuda, a fiscalização, o auxílio também dos vereadores de alguns municípios ou não? Olha, lamentavelmente, se a gente for esperar pro vereador,
a gente não trabalha. Né? Então, o que a gente está tendo ajuda, e aí nesse ponto eu quero ressaltar o apoio, né, de uma promotora de justiça aí de Livramento. Nós tivemos uma reunião com ela e ela se mostrou disposta a colaborar, ajudar nas investigações, fazer essa parceria, porque a gente está com várias investigações, inclusive denúncias feitas, né, em Dom Basílio, em Jussiape, várias cidades da região, porque são muitas, eu não estou recordando aqui no momento, mas quem está na parceria ajudando a gente é o Ministério Público, é delegado de Polícia Federal, é esses órgãos aí que estão realmente abraçando as nossas denúncias. Porque depender de vereador, meu irmão, sinceramente. E quando a gente fala aqui de força-tarefa, de parceria, você fala de força-tarefa, né? Força-tarefa. De uma força-tarefa responsável por essa investigação, né? Você apresenta ao Ministério Público e pede também esclarecimentos que eles naturalmente vão fornecer aquilo que pode também ser fornecido, né? Claro, até porque o Ministério Público, Polícia Federal, eles têm mais poder de investigação do que a Alcib. O trabalho da Alcib é limitado. Então chega num ponto que a gente não consegue mais avançar. E aí a gente joga a bola para eles, né? Que são os oficialmente responsáveis por essa fiscalização. Ok, Genivaldo, agradeço. Obrigado, meu amigo, um abraço a todos vocês. Muito bem, 12h58, eu gostaria de agradecer aqui ao nosso querido Genivaldo pela participação e sempre que tiver aí à disposição, pode nos Valeu, Luciano, aí. muito obrigado, e nosso trabalho é sério e vamos mostrar no decorrer, né, do ano aí, o que a gente conseguiu de sucesso, ou até mesmo se alguém comprovou que tá tudo certinho, vamos também elogiar e respeitar. Vamos para mais entrevista, meu amigo? Vamos, meu amigo. Hoje nossa pauta está recheada. Luiz e ouvintes, nós tivemos hoje pela manhã, ali em frente à Prefeitura Municipal de Brumado, acompanhando um manifesto, né, dos cuidadores de creches aqui da cidade de Brumado. Eles que decretaram greve, né, inclusive por tempo indeterminado. E nós falamos com a Nara, né? Ela que, além de cuidadora, é pedagoga, e ela fala um pouco sobre a paralisação e também sobre a lei 15.326. Vamos ouvir. Ouvintes da Rádio Portal Sudoeste, nós estamos aqui em frente à Prefeitura Municipal de Brumado, onde neste exato momento acontece um grande manifesto aqui dos cuidadores, pedagogos, né? Eles que estão aqui reivindicando a lei 15.326/2026, né? Que equipara aí o piso salarial. Nós vamos conversar agora com a Nara, ela que é cuidadora e também pedagoga. Nara, fala um pouquinho sobre essa paralisação geral aí de vocês. Bom dia, ouvintes da Portal Sudoeste. Então, primeiro ponto, né? Tá tendo um grande equívoco, né? Por parte da gestão e da comunidade em geral, de achar que a gente está pedindo transposição de cargo. Nós não estamos pedindo transposição de cargo. Nós estamos pedindo para que seja cumprida a lei 15.326. O que acontece nessa lei? Essa lei, né? É uma lei nova, mas o problema é antigo. Nunca pôde ter concurso para nível médio para atuar na educação básica. Só que algumas pessoas acreditam que a creche, ela é a parte da educação básica, e ela não é a parte, ela faz parte, ela é o primeiro contato da criança com a educação, né? É a porta de entrada para toda a jornada pedagógica daquela criança. Então, hoje, entende que o MEC entendeu que hoje, né, a educação, ela tem que, como um todo, está de acordo, está todo mundo dentro do piso do magistério, está todo mundo enquadrado. Só que alguns municípios não fazem isso. Então, esse ano agora tem essa lei 15.326, que ela veio para confirmar o que todos já sabiam, que já estava na LDB há muitos anos, né? Que a pessoa que está cumprindo docência dentro da creche, independente da forma que entrou, se foi concurso nível médio, ela tem direito ao piso do magistério, sim, porque ela está desenvolvendo o trabalho de docência. Muitos acreditam que o trabalho de docência dentro de uma creche é ensinar as letras ou alfabetizar, como é feito na escola. Não, a docência dentro da creche é realizada de outra forma. Ela é realizada através do cuidado, por exemplo, né? E hoje a LDB, ela fez essa alteração para deixar claro, para que não haja mais dúvidas, né? O cuidado, o brincar e o educar não tem como ser separado, né? Então hoje o MEC reconhece, a LDB é clara,
quem cuida também está cumprindo docência. Então, na creche, o que nós mais fazemos é isso, a gente cuida, a gente brinca e a gente educa. Então, nós estamos aqui reivindicando os nossos direitos. Nós não estamos pedindo para a prefeitura, dê um valor a mais para a gente, não. Nós estamos aqui pedindo o que está firmado em lei. Nós somos, sim, todos professores, né? A grande maioria, ela é formada, sim, em pedagogia, e o enquadramento hoje se dá para quem é formado. Então, a formação é para o ato do enquadramento, não no ato do concurso público. Ô Nara, esses pagamentos, eles vão ser direcionados direto do Fundeb, é isso? Exatamente. Todo o pagamento da educação, ele é retirado do Fundeb. E tem um detalhe muito importante. Visto que essa lei seria aprovada e sancionada, inclusive eu quero dizer que essa lei, ela passou pela Comissão de Educação por unanimidade. O MEC não retirou uma vírgula dessa lei, dada a importância que é, né, no Brasil. Então, todos os municípios, né, que também foi o caso de Brumado, recebeu um acréscimo esse ano no Fundeb, né? Ele veio um valor a mais. Esse ano o Brumado vai receber cerca de 120 milhões do Fundeb. E esse dinheiro, 40% deve ser investido especificamente na educação infantil. Nós estamos aqui também com o Gerry Adriano, né? Presidente do Sindicemp. Gerry, como é que o sindicato vê, né, toda essa paralisação aqui dos cuidadores e pedagogos? Bom dia, Luciano. O sindicato aqui está apoiando a categoria, né? Porque a gente estamos aqui para poder cumprir a lei, né? Se é uma lei, certo, tem que ser cumprido. Nós não estamos pedindo nada ao município, nós não estamos reivindicando aqui só o nosso direito, que seja cumprido essa lei, certo, do enquadramento dos cuidadores, que já é uma lei federal. E aí nós estamos aqui, já procuramos o município não estão querendo atender essa lei. Então nós está aqui nessa greve por tempo indeterminado para poder fazer valer o direito de todos os cuidadores dessa categoria que é muito sofrida no dia a dia, no chão da creche chamado, né? No primeiro contato que vocês tentaram com a Secretaria de Educação, praticamente eles trataram com vocês com, né, assim, não tiveram aquela atenção, não deram atenção à lei, como você falou, uma lei federal, e ainda pediu para vocês judicializar a questão. É engraçado, né? Judicializar uma lei, né? Então é muito difícil, né? Uma situação dessa chegar a falar judicializar. Se é uma lei, para que judicializar? A lei é para se cumprir, não precisa judicializar. Então a gente judicializa quando tem alguma dúvida, mas está bem claro aí para a população, para tudo, né? Que é uma lei federal e é para poder se cumprir. Caso o município já está decretada a greve, né? Mas já tem aí um prazo, como é que vai ser esse prazo aí da greve? Indeterminado, o prazo é indeterminado. Então tá aí, né? Então tá aí, greve decretada, prazo indeterminado, os manifestantes, né, estão, a greve, ela é constitucional, né? É constitucional, segundo a lei de 88, salvo engano. E detalhe, uma coisa que me chamou a atenção aqui é porque muito se falava sobre a questão de gastos, né? Sobre a questão do financeiro. Muito se questionava sobre isso. Ah, mas o município não vai aumentar o gasto, vai aumentar não sei o que e tal. Será que tem recurso? Outros cobrando, inclusive, do próprio governo federal, né? Cobrando do próprio governo federal, dizendo que teria que aumentar aí o repasse, não sei o que e tal. Resumindo, a própria categoria disse que esse repasse do Fundeb já veio aumentado, já veio acrescido. Então, ou seja, é só fazer cumprir. O interessante, Luiz, também é que não há um diálogo, né? Não há um diálogo. Poderia ter. O município pode até argumentar, dizer, olha, esses concursados que estão aí participaram de um concurso que não engloba na lei, eu não sei, juridicamente eu não sei como funciona isso, né? Que foi alegado, né? Foi alegado, né? Inclusive disseram que no próximo concurso, que aí sim, né? Que esses cuidadores poderão ser inseridos aí de acordo com a lei. Mas que haja um diálogo, né? Senta, conversa, fala, olha, nós temos isso, temos aquilo, mostra a planilha, enfim, mas não, simplesmente falou assim, ó, vão lá, judicializem, né? Aí nós vamos aguardar na justiça aí o que vai acontecer. É uma falta de respeito, né? Muito bem. Hoje quem esteve em Brumado foi o secretário de Segurança Pública, é isso?
Não, hoje nós tivemos o secretário da SEAP, né? Que é a Secretaria de Ressocialização. O secretário, ele iria vir sim, mas acho que não teve um imprevisto, né? Sua agenda lá não deu certo. Acabou que não deu para ele vir. Mas aí o secretário de Ressocialização, né, da SEAP, esteve aqui, o José Carlos, e nós conversamos com ele também. Ok, vamos acompanhar. Na manhã desta quarta-feira aconteceu no Conjunto Penal de Brumado o primeiro encontro de diretores penais do estado da Bahia. O evento contou com a participação ainda do secretário da SEAP, José Castro. A Rádio Portal Sudoeste, ele falou sobre o encontro e o destaque de Brumado, quando se fala em ressocialização. Uma grande alegria que eu vim hoje para Brumado, eu escolhi essa cidade para sediar a primeira reunião de diretores de unidades prisionais aqui do estado da Bahia. Estou seguindo também uma determinação do governador, que é interiorizar as políticas públicas da SEAP na área de ressocialização, e Brumado está se destacando. Castro falou ainda das entregas que foram feitas no Conjunto Penal nas áreas de educação, saúde e ressocialização. Nós vamos ter algumas entregas importantes, como o Infocentro, como o posto de saúde prisional, a requalificação do albergue. Então a gente está reestruturando e fortalecendo aqui as políticas prisionais. Conforme o secretário, Brumado vem cumprindo o seu papel no quesito ressocialização. Nós temos a lei de execução penal que tem um viés mais para áreas de ressocialização, educação, área de também laborativa, principalmente para remissão da pena. Então nós temos projetos de ressocialização nessas áreas, e aqui o Conjunto Penal temos o diretor Igor, que está fazendo muito bem o seu trabalho, e aí a gente consegue ter índices maiores do que a média tanto do estado quanto do nacional na área de educação. José Castro falou ainda sobre a superlotação em presídios da Bahia. A gente tem um déficit em números absolutos. Nós temos problemas pontuais. Eu posso citar a Feira de Santana, Juazeiro, Eunápolis, Teixeira de Freitas, ou seja, são nos extremos da Bahia e Feira de Santana que nós temos um problema mais de superlotação. Em relação a déficit de vagas, está mais ou menos tranquilo, porque nós seguimos as recomendações do CNPCP e do CNJ. Mas a gente, de qualquer forma, a gente está trabalhando. Esse ano o governador autorizou quase 65 milhões de reais para ampliação de unidades prisionais. Então, acredito que até o final desse ano a gente entregue quase 2.000 vagas no sistema prisional, que vai reduzir o déficit e também vai fazer cumprir o plano Pena Justa. Questionado sobre o recente caso em que uma dentista foi presa por suspeita de tráfico de drogas no Conjunto Penal, ele ressaltou que recebeu a informação com surpresa, visto que o presídio conta com um sistema moderno de segurança. Isso aí a gente foi pego aqui de surpresa. Aqui no Conjunto Penal de Brumado temos bodycam, temos raio-x de esteira, temos bloqueador de sinal, temos todos os equipamentos para ter um equipamento seguro, e ele é seguro. E aí tivemos um problema pontual com essa profissional da área de saúde, mas logo os policiais penais viram que tinha algo de errado, e aí foram para cima, verificaram que de fato ela estava colocando droga para dentro, e aí foi contactado com a Polícia Civil, o delegado Arilano, mandar até um abraço aqui para ele, que fez toda a investigação e descobriu essa situação. Ela está presa, né? Ela foi transferida, se eu não me engano, para Jiquié, que é o local do provimento para o presídio feminino, e a gente continua atento a qualquer tentativa de entrada de ilícitos, não só aqui em Brumado, mas em qualquer unidade prisional. Direto do Conjunto Penal de Brumado, Luciano Santos para o Portal Sudoeste Notícias. Direto do Conjunto Penal de Brumado e direto também dos nossos estúdios, né, Luciano? Ou seja, trabalhando num canto e em outro é uma loucura, né? Mas o secretário, ao falar aí sobre lotação do Conjunto Penal de Brumado, deu para ver que ele ali, mais ou menos, minimizou aí essa questão de ter uma fugida pela tangente, né? Exatamente. Temos mais problema lá no Conjunto Penal de Eunápolis, não sei aonde. Quem mais que ele citou aí? Parece que Feira de Santana, né? Não sei o quê, mas de Brumado ele não evitou aí tocar no assunto. Mas fato é que se você passou o limite operacional, já é considerado superlotação. E se eu não me engano, acho que a capacidade dele hoje é de 500 e alguma coisa, já estava com mais de 600, não foi isso?
Isso. Resumindo, superlotado. E inclusive ele ressalta também que o governo vai abrir agora, né, a licitação para mais, acho que 2.000 vagas. A ampliação, acredito. Ampliação, na realidade, é ampliação, não é licitação. Reforma e ampliação reforma e ampliação. Agora ele não falou quais seriam esses pontos aí, né? Não falou, né? Mas certamente esses. Agora, uma coisa interessante que ele colocou lá até nos bastidores, Luiz, e a gente acabou que não gravando, né? Ele falou lá de forma durante a sua palestra, é que o Brasil hoje conta com diversos presídios federais, mas que estão aí para enfeitar a boneca. Sabe por quê? Ele esteve visitando o presídio de Brasília, e lá no presídio de Brasília, o presídio federal, viu? Com toda a estrutura de segurança máxima, tinha mais policial penal do que preso. Tinha 80 presos e o triplo de policial penal. E ele questionou isso, né? Ele questionou isso ao... Esclarecendo, né? Aqui, só a título de esclarecimento, não é o policial que estava preso, né? Ele estava fazendo a segurança do presídio, né? Ele foi fazer uma visita a um conjunto, a um presídio federal. Os policiais penais, eles são responsáveis pela segurança lá também na unidade, né? Aí tinha mais policiais. Policial penal é aquele que faz a segurança. Trabalha lá, exatamente, tá trabalhando. Então, assim, só tinha 80 internos e diversos policiais penais. O que ele quis dizer com isso? Os estados poderiam usar esses presídios federais para mandar aí presos, né? Para desafogar, por exemplo, Feira de Santana, Camaçari, Alagoinhas, esses presos poderiam ir, mas o governo nega, o governo não aceita que presídios federais recebam presos. Então, assim, por isso que às vezes você tem essa carga enorme. O estado aí, ele pode se lascar sozinho, né? Com investimento, com isso, com aquilo, com alimentação, com ressocialização, com tudo e mais um pouco. Agora o federal não, né? O federal deixa lá e tal, só os grandão lá, e outra coisa, o gasto é menor pra nós, né? É brincadeira, viu? É difícil, uma estrutura tão grande pra poder ficar meia dúzia lá dentro. Complicado, né? Complicado. Vai entender essa forma de trabalhar dessa galera, né? É difícil, viu? Informações que a gente não tinha, né? Mas que conversando tá aí, ó, passado, né? Passado hoje. Nós temos aqui no nosso WhatsApp participação do ouvinte que manda boa tarde, meus amigos. Fala aí para o prefeito de Dom Basílio arrumar as estradas de Funda, eu não sei onde é que é Funda, né? Eu não entendi, porque eu não entendi aqui a localidade, né? Até Abelha, né? No caso, até a Poça de Osório também, da Abelha também, né? Até a Abelha. E, enfim, da Abelha até a Poça, tá muito ruim, né? A gente não pode passar nem de moto. Gostaria se o prefeito Fernando pudesse passar de moto para ver a situação, viu? Então tá aí cobrando aqui, o morador, tá feita a sua cobrança. Tem um morador também do bairro Taquari, em Livramento de Nossa Senhora, dizendo que gostaria de falar dos veículos que estão apreendidos na delegacia de Livramento, que fica aí no tempo em que períodos de chuvas pode contrair dengues. Gostaria de saber se aqueles veículos não têm permissão, né, para leilão ou sei lá, alguma coisa do tipo. Aí, tá vendo, né? Isso era um problema que existia, inclusive, há um tempo atrás, também em Brumado, né, Luciano? Isso, né? Muitos veículos aqui acumulados, né? E acabaram que foram transferidos para o pátio, outros foram leiloados, enfim. Inclusive, alguns até mesmo envolvidos em incêndios, né? Isso. A gente sabe muito bem disso, né? Vamos procurar a Polícia Civil para poder dar um posicionamento sobre essa situação aí. Temos aqui, boa tarde, deixa eu ver, boa tarde para vocês. Vê aí para nós quem é o responsável pelo cemitério aqui do centro, né? Tá um mau cheiro terrível que não tem quem suporta. Livramento Bahia no fundo do cemitério, dentro do cemitério, manda aqui o morador. E aí o pessoal da manutenção, da limpeza e tal, a prefeitura tem que ficar atenta com isso aí. Pode ser até mesmo ali, né, alguma deterioração em uma dessas sepulturas, né? Tá bom, gente? Então tá aí. Luciano, o que temos na nossa pauta? Muito bem, olha, a nossa pauta nós vamos falar de Barra da Estiva, né? Barra da Estiva, né? Isso aí. Polícia Militar apreende em Barra da Estiva motocicleta com chassi adulterado. Uma motocicleta com sinais de adulteração foi apreendida pela Polícia Militar na noite de sábado, por volta das 23 horas, no município de Barra da Estiva, na Chapada Diamantina. De acordo com o 24º Batalhão de Polícia Militar, a ação ocorreu durante patrulhamento tático na Avenida ACM, quando os policiais identificaram uma motocicleta Honda CG estacionada nas proximidades de um posto de combustível, sem placa de identificação. Durante a abordagem, os militares questionaram pessoas que estavam no local sobre a propriedade do veículo, mas ninguém se
apresentou como responsável. Em seguida, foi realizada uma inspeção detalhada, sendo constatado que a numeração do chassi estava suprimida e o que impossibilitou aí a identificação da procedência do veículo. Diante da irregularidade, a motocicleta foi apreendida e encaminhada à delegacia de Barra da Estiva, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Bora falar aqui também da Força Tarefa Nacional, hein? Que aponta irregularidades em postos de combustíveis na Bahia. Uma operação conjunta coordenada pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, com a participação da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, Procons estaduais e municipais, Secretaria Nacional de Segurança Pública e também da Polícia Federal, identificou irregularidades em postos de combustíveis na Bahia e em outros estados do país. A força-tarefa foi realizada entre os dias 16 e 20 de março, com base nas atribuições ampliadas na medida provisória de número 1340, publicada em 12 de março de 2026. Que permite à ANP atuar também na apuração de possíveis abusos de preços. Durante as fiscalizações, além de cobrança, foram verificados critérios de qualidade e a quantidade dos combustíveis. No total, 154 agentes econômicos foram fiscalizados, agentes econômicos, isso mesmo, foram fiscalizados em mais de 50 cidades, de 11 estados e do Distrito Federal, incluindo postos, distribuidoras e postos flutuantes. A operação resultou na lavratura de 41 autos de infração, sendo 11 relacionados a indícios de preços abusivos, além de 9 interdições. Na Bahia, as inspeções alcançaram 17 postos de combustíveis em municípios como Salvador, Camaçari, Campo Formoso, Antônio Gonçalves, Jaguari, Senhor do Bonfim, Itiúba e Pindobaçu. No estado foram registrados 12 autos de infração, 2 interdições e coletas de amostras de combustíveis para análise de laboratório. Os estabelecimentos também foram notificados a apresentar nota fiscal de aquisição de combustíveis e, segundo a ANP, os dados ainda passarão por análise técnica e, caso sejam confirmadas as irregularidades, poderão resultar em novos processos administrativos e aplicação de multas que variam de 50 mil a 500 milhões de reais. Conforme a gravidade da infração e porte do infrator. A operação também ocorreu nos estados do Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e além do Distrito Federal. Mas, infelizmente, nunca chega no interior da Bahia, né? Não. Só vai para aquela cidadezinha do entorno de Salvador. Só para as capitais. Só para as capitais. Não vem nada pro interior. Vamos trazer a última participação do WhatsApp? Antes de você chamar essa última participação, eu só queria trazer uma informação rapidinho aqui. O suspeito que matou aquele idoso lá no bairro Baraunas, ele se entregou para a polícia, viu? Acompanhado de um advogado. Ele se entregou à polícia. Ele é apontado aí como o principal suspeito da morte do idoso de Wilson José Vieira, de 67 anos. Então esse suspeito se apresentou hoje na delegacia e a polícia agora vai... mandado de prisão cumprido. Isso, Então tá aí, né? Mandado de prisão não, que a gente não sabe, né? Acredito que a Polícia Civil deve ter expedido o mandado de prisão, não sei, mas com certeza agora vai ter as medidas cabíveis aí após se apresentar à delegacia. Vamos aqui para a última participação, acompanhe. Boa tarde, meu amigo. E aí, beleza? Roberto Lopes, eu gostaria de você. Só errou o nome, né? Pedir a prefeita de Livramento aí, fazendo um grande favor, pelo amor de Deus, pra mandar passar a marca aqui na estrada aqui de Bem Posta, põe Laguinha, moço. Ninguém está podendo nem passar, nem de moto. Só virou buraco, acabou a estrada. E essa estrada, todo mundo necessita da estrada, nós precisamos da estrada. Não é só nós, não, é todo mundo. Aqui na beira, entra aqui na beira de minha casa, na Oidaguinha, 5 quilômetros de estrada. E aqui quem tá falando é Zilton da Silva Pires, aqui de Bem Posta. Tá feita a cobrança, né? Tá feita a cobrança. Esperar agora para que realmente seja feita a manutenção do trecho, porque pelo que manda aí o ouvinte, a situação tá feia, viu? Tá feia. Luciano Santos, vambora, meu amigo. Vamos lá, né? Agradecendo aí a todos pelo carinho da audiência. Obrigado a todos aí. Uma excelente quarta-feira. Amanhã a gente retorna às 7 da manhã no primeira edição e depois no segunda edição. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, Luiz. Valeu. Pessoal, grande abraço, obrigado pelo carinho, companhia, sintonia, audiência. Na sequência você fica no Coquetel Radical com o William Santos. E mais informações é só acessar www.radioportalsudoeste.com.br. Grande abraço para você, excelente tarde e até amanhã. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.